Olá! Se você ainda não me conhece, oi, Douglas, tudo bem? Como é que você está? Seja muito bem-vindo a este projeto 3 vezes ADM, ADM 1 minuto, para falar sobre políticas públicas. Serão conjuntos de aulas em que a gente vai começar do conceito, exatamente o que a gente vai ver neste encontro, e a gente vai avançar. Além do conceito, a gente vai falar sobre atores de políticas públicas e sobre um elemento principal, central para as políticas públicas. Chama-se ciclo de políticas públicas. Por que ele é importante? Porque tão importante quanto o processo administrativo para a administração, planejar, organizar, dirigir e controlar, que guia todo o detalhamento da administração, você tem o ciclo de políticas públicas. O ciclo de políticas públicas, ele fala do nascimento de uma política pública, enquanto reconhecimento de problema, e a gente vai falar sobre problema, a gente vai falar em algum outro momento, tá? Depois a gente vai detalhar as etapas. Ele vai passar pela formação da agenda, a gente vai falar sobre a formulação de ideias para resolver aquele problema, a tomada de decisão sobre aquelas ideias que foram geradas. A gente também vai falar sobre a implementação. Não adianta eu tomar uma decisão e falar, poxa, esse aqui é o curso que eu quero tomar, esse é o caminho que eu quero seguir, e não implementar aquela decisão. Então eu tenho que implementar e fazer algo que muitas vezes nas políticas públicas tem se falhado, que é a avaliação de políticas públicas. Por fim, a avaliação pode levar a alguns caminhos da política pública. Pode levar à continuidade da política pública, pode levar à melhoria da política pública ou pode levar à extinção da política pública. E com isso, a gente cumpriu o ciclo de políticas públicas. E é lógico que cada uma dessas etapas tem as suas nuances, tem os seus detalhes, e é exatamente isso que a gente vai fazer nos outros encontros. Agora, nesta fase inicial, a gente fala sobre o conceito. Por quê? Porque pode cair o conceito. Já várias vezes caiu o conceito. Ah, Douglas, eu estou me preparando para um concurso específico. Aqui a gente vai resolver várias questões recentes, o mais recente possível, sobre os assuntos que a gente vai tratar por aqui. De bancas diversas. Ah, Douglas, a banca para a qual eu estou me preparando não tem muito histórico de cobranças. Se apegue à teoria, então. Tá? E resolva questões de bancas semelhantes, que é muito provável que você vai se deparar por aqui. As aulas, elas estão organizadas da seguinte forma, e eu já ensino isso para vocês no primeiro encontro. Elas têm objetivos de aprendizagem. Cada um dos vídeos que a gente tem aqui tem objetivos de aprendizagem específicos. O que são objetivos de aprendizagem, Douglas? Objetivos de aprendizagem são o seu guia. É o que você deve saber ao final do vídeo. Ou seja, se eu bati um papo com você aqui de 30 minutos e ao final do vídeo você não cumprir estes objetivos de aprendizagem que estão aqui, alguma coisa está errada. Por quê? Porque você tem que ler o objetivo de aprendizagem, e eu coloco ele na tela cheia para você. Por exemplo, diferenciar os termos polity, politics e policy. Se você não fechar o olho e souber falar sobre essa diferenciação, alguma coisa está errada. E é assim que você tem que encarar essa aula, tá? Cumprindo esses objetivos. É um guia. Eu quero que você saiba definir política pública, eu quero que você enumere as características das políticas públicas, eu quero que você diferencie abordagens multicêntrica e estado-cêntrica para as políticas públicas, tá? Hiper importante você prestar atenção nisso aqui. E aí vai uma dica extra, porque eu sou gente boa. Você vai pegar esses objetivos de aprendizagem antes da sua prova, uma semana antes, 2 semanas antes, quando você estiver revisando a parte de políticas públicas, e você vai revisar os objetivos de aprendizagem. E isso vai fazer com que você revise ativamente. Revisar ativamente é tentar lembrar do conteúdo sem consultá-lo. Você tem o conteúdo aí. Então você está com o material, você faz o download do material, depois você imprime só os objetivos de aprendizagem. E aí você pega assim e fala, poxa, vou revisar a política pública. E começa pela aula de número 1. Essa aula de número 1 tem aqui, diferenciar os termos polity, politics e policy. Será que eu consigo fazer isso? Se você fechar o olhinho e fizer, tá ótimo. Você não precisa voltar para a teoria. Se no objetivo de número 2 você consegue definir política pública, poxa, eu consigo, é um curso de ação para resolver um problema público. É uma das definições. Você pode ter outras definições, você pode lembrar de outras definições, está ótimo, cumpriu o objetivo de aprendizagem, passa para o próximo. Eu consigo enumerar as características das políticas públicas, e aí você vai fazendo uma revisão ativa a partir desses objetivos de aprendizagem aqui. Dica gratuita, nem vou cobrar por ela. Fechou? Vamos nessa. Conceito de políticas públicas. Ah, Douglas, tem bibliografia? Eu adoro o livro. Fica à vontade, eu indico. São esses os dois, talvez os mais adotados aí pelos examinadores, quando o assunto é a parte introdutória. Depois tem os guias lá para a parte de avaliação, e aí é aprofundando um pouquinho mais em etapas de políticas públicas específicas. Mas eu indico. Quer adquirir? Adquira, fica à vontade. Esse livro aqui em especial, tá? Do Leonardo Sec, do Coelho.
e do Pires. São os três. Eu normalmente me refiro só a SEC, tá? Leonardo Sec, como os examinadores mesmo o fazem, tá bom? Mas esse aqui é o livro, a capinha dele. Fechou? Qual é a diferença? Lembra dos objetivos de aprendizagem? Pois é. Polity, politics e policy são coisas diferentes. Douglas, o seu cabeção está atrapalhando a minha visão. Beleza, eu saio. Não tem problema não. Ambiente político institucional. Isso é polity. O que é isso? Fazem parte dessa dimensão institucional regras formais, regras, estatutos, etc. E informais, que de alguma maneira condicionam o comportamento das pessoas. Quando eu falar para vocês diversas vezes ao longo dos nossos encontros sobre instituições, instituições não são apenas os órgãos, as entidades, como você está acostumado a estudar no direito administrativo, tá? Naquela parte subjetiva do direito administrativo, tá? Quando eu falo de instituições, eu estou falando de regras. E para os americanos, e por vezes esses termos vêm diferenciados na sua prova, e se você se deparar com eles, você não precisa se assustar, porque para nós, toda a tradução é política. Polity, política. Politics, política. Policy, política. Aqui em português eles são a mesma coisa. Lá, não. Eles significam coisas diferentes, tá? E você tem que entender qual é a acepção. E, em especial, aquela que a gente vai adotar. Aquela que a gente realmente vai estudar, que é essa última aqui, tá? Então, quando vier com o assunto de polity, é o ambiente político institucional, o conjunto de regras. Sejam elas formais ou informais. Quando o examinador falar para você sobre politics, politics são os recursos para você exercer o poder. Tá? É o sentido de política mais presente no imaginário das pessoas. Não você, concurseiro que já está se aprofundando em políticas públicas. Mas quando, no geral, para a população média, você fala sobre política, você está falando de politics. A política que é realizada pelos representantes do povo lá, naquela arena em que eles se enfrentam, tá bom? Então, o sentido de política mais usado na língua portuguesa, o de atividade de competição política. E por último, e o que eu quero que vocês se atentem, é policy. Ah, Douglas, eu preciso esquecer os outros, você deixou eles meio apagadinhos aí? Não. Eu quero que você se atente a esse aqui. Por quê? Porque é isso que a gente vai detalhar. Policy. Orientações para a decisão e para a ação. Essa é a dimensão de política mais concreta, que tem relação com as orientações para aquilo que o Estado vai fazer. Eu quero que você compreenda uma coisa bastante simples, já já a gente vai falar sobre os conceitos. O Estado, ele age por meio das suas políticas públicas. Quando você compreende isso, política pública fica fácil. Porque o Estado ele é etéreo demais. Você não consegue imaginar o Estado. Ah, o Estado é o quê? É o território do meu país? Eu sei, tem a definição lá do direito constitucional, aquela coisa de Estado, soberania, povo. Mas eu estou falando, você consegue imaginar, tocar o Estado? Como é que o Estado vai agir, então? Quais são as mãos do Estado? Como é que o Estado vai, de fato, mostrar ali a que veio? Como é que ele vai cumprir as suas responsabilidades, hoje, que a gente sabe, constitucionais? Ele vai agir por meio de políticas públicas. Portanto, política pública é um instrumento de ação do Estado. É a forma que o Estado encontra para atuar em prol da resolução de problemas que são públicos. O Estado está aqui para resolver problemas que são públicos, tá bom? Por mais que às vezes você discuta e veja na sociedade os políticos, as pessoas, os representantes resolvendo seus problemas privados. São coisas que nós queremos distinguir. O que a gente está falando aqui é sobre política pública, é como o Estado vai agir e como você vai sentir a ação do Estado, tá? Recebendo uma política pública de saúde, de iluminação, de segurança pública. Tá legal? Ótimo. Então, lembre-se, esse é o conceito que a gente precisa prestar atenção. Política pública ou public policy, tá vendo que é policy que a gente tem que ficar ligado? Beleza. Políticas públicas, de acordo com Leonardo Sec, tratam do conteúdo concreto e do conteúdo simbólico de decisões que são tomadas. Decisões que são tomadas, em geral, por aqueles que vos representam. E do processo de construção e atuação dessas decisões. É a forma que o Estado encontra para agir. Tá? Uma política pública, na visão de Leonardo Sec, é uma diretriz elaborada para enfrentar um
Problema público. Cara, isso aqui é importante demais. Se o problema é só seu, vai ter política pública para resolver? Não. Agora, se o problema é da coletividade, se ele é de interesse público, aí sim você pode vir a ter uma política pública para atuar sobre ele. Ah, eu me sinto muito inseguro na minha casinha neste momento. Vai ter uma política pública específica para resolver o seu probleminha, Alecrim Dourado? Não. Mas agora, se o seu bairro ele é uma região insegura, se você se sente inseguro dentro do seu bairro e outras pessoas compartilham dessa mesma percepção que você, aí a gente já tem um surgimento de um problema. E esse problema se caracteriza por ser público, porque são várias pessoas em um ambiente que se sentem dessa mesma forma. Aí sim o Estado pode começar a ficar de olho para tentar resolver por meio de política pública, neste caso de segurança pública, tá? Uma política é uma orientação à atividade ou à passividade de alguém. Tá aqui outro conceito importante que você tem que lembrar. Política é ação, mas política também é inação. Como assim, Douglas? Tu acha que os representantes que estão lá decidindo acerca das políticas públicas não têm noção de vários e vários problemas que surgem por aí? E que, por vezes, eles não optam por não agir? Eles optam. E é uma opção. A não ação também é uma decisão. Não agir também é tomar uma decisão sobre não agir. E a política pública envolve tanto a decisão quanto a não decisão. Tá? Esse é um conceito bem importante. Maria das Graças Rua traz bastante essa noção. Então, uma política é uma orientação à atividade ou à passividade de alguém. As atividades ou passividades decorrentes dessa orientação também fazem parte da política pública. A política pública, portanto, ela precisa ter intencionalidade para dar uma resposta a um problema ligado ao público. Tá? Então, vamos acrescentar aqui a palavrinha problema. Surgiu um problema, ele se caracteriza como público, eu posso lançar mão de uma política pública. E aí eu falo, posso lançar mão, porque passa muita água debaixo dessa ponte aí, tá? Tem muita coisa nesse meio. Quando a gente for estudar o ciclo de políticas públicas, vocês vão entender o porquê. Tem muita coisa antes, de fato, de a política pública chegar ao nosso conhecimento na implementação. Tá bom? Política pública, de acordo com Clark Cochran e outros, ela se refere a uma ação governamental e às intenções que a determinaram. Entenda que toda política pública tem o seu viés. Toda política pública tem as suas preferências. Tá? Por quê? Porque só pelo fato de ela ter virado uma política pública implementada, ela passou por diversos e diversos atores. Passou por diversas e diversas decisões. Tá legal? Então, por isso, ela vai ter sim o viés de quem decide. Belezinha? Política pública, na visão de Guy Peters, é uma soma das ações governamentais praticadas de forma direta ou por meio de agentes, que influenciam a vida dos cidadãos. Guy Peters, tamo junto. É o que eu acabei de falar para vocês. É assim que você sente a ação do Estado. É o meio que o Estado tem para agir. É por meio de políticas públicas. Dai diz pra gente que políticas públicas são tudo aquilo que os governos escolhem fazer ou, olha, aqui é a inação, deixar de fazer. Faz ou deixa de fazer. Também é política pública. Caraca, Douglas, então é fácil demais falar que é uma coisa política pública. Entenda que a política pública é a questão estruturada, mas o que faz parte do jogo da decisão da política pública é também não agir. O que faz parte da decisão com as suas preferências. Tá bom? São consideradas políticas públicas, de acordo com o TCU, o conjunto de intervenções e diretrizes emanadas de atores governamentais que visam tratar ou não problemas públicos e que requerem, utilizam ou afetam recursos públicos. Tá bom? Essa é uma definição mais completa, já foi cobrada aí em provas, tá nos manuais lá do TCU. Belezinha? Existem componentes da política pública, e isso é importante para a gente conseguir compreender. Quais são os componentes da política pública? Você tem um componente que é institucional, você tem um componente que é decisório, comportamental e causal. Vamos a eles. O componente institucional, ele diz respeito à política, que é elaborada ou decidida por uma autoridade formal. Deixa eu até colocar em vermelhinho aqui para destacar um pouquinho melhor. Ela é definida por uma autoridade formal legalmente constituída no âmbito da competência. Por isso, ela tem o seu componente institucional. Ela não é simplesmente jogada de aleluia e alguém pega e fala, não. Existe uma autoridade
formalmente designada que vai tomar a decisão a respeito daquele caminho, tá? Ele tem o seu componente decisório. Por quê? Porque a política pública ela é uma sequência de decisões. É um conjunto sequência de decisões relativo a escolhas de fins e ou meios para, no longo ou no curto alcance, numa situação específica, como resposta a problemas e necessidades. Uma das etapas do ciclo de políticas públicas para Leonardo Sec e outros autores é a tomada de decisão. Portanto, a política pública tem um componente decisório. Um componente comportamental implica ação ou inação, ou fazer ou não fazer nada, mas, acima de tudo, um curso de ação. Como assim, Douglas? Acima de tudo, um curso de ação? Você acabou de falar que o cara não faz nada. Ué, não fazer nada também é uma ação, é um curso que se está tomando. Que curso é esse? Ficar parado. Não tomar essa decisão específica, ou não atuar sobre ela. Por quê? Porque você vai atuar sobre outra, e não sobre essa específica. Então, a não decisão, ou a decisão negativa, né, de não atuar sobre, mais conhecido como não decisão, também é parte da política pública, é política pública. E o componente causal. São produtos de ações que têm efeitos no sistema político e social. Por quê? Porque existe uma relação de causa e efeito. Se o Estado atua, ele está gerando alguma coisa. Pode ser que aquilo que ele está gerando tenha impactos em quem está recebendo. Tá? Por isso, é um componente causal. 4 componentes, se o examinador perguntar para você: institucional, decisório, comportamental e causal. Beleza? Agora a gente vai diferenciar 2 abordagens que podem vir a ser cobradas de vocês, e é coisa simples, ó, tranquilinho. O que é a abordagem estadocêntrica? Eu só considero política pública aquela que emana do Estado. Isso é a abordagem estadocêntrica. Simples assim. Ah, então eu só vou classificar como política pública aquela que for elaborada e executada pelos entes estatais. Perfeito. Essa é a abordagem estadocêntrica, voltada para o Estado. Agora, em outra abordagem, eu posso considerar a política pública multicêntrica. Como assim, Douglas? Muitos. Muitos centros. Aqui só tem um centro, que é o Estado. Aqui eu tenho muitos. Quem são esses muitos? Organizações privadas, não governamentais, organismos multilaterais, redes de políticas públicas, ou em inglês. Não é aula de inglês, mas estamos por aqui para também dar show. Policy networks. Repeat with me, please. Repita comigo, por favor. Policy networks. Redes de políticas públicas. É assunto recorrentemente cobrado em provas aí. Mais pra frente a gente aborda, tá? Juntamente, e aí não é só isso, juntamente com atores estatais. Ah, então a abordagem multicêntrica envolve também o Estado? Envolve também o Estado. A abordagem estadocêntrica envolve só o Estado. A abordagem multicêntrica envolve outros atores, organismos não governamentais, organizações privadas, que vêm atuar no sentido de coproduzir. Quando você escuta o discurso do coach é cocriar, vamos cocriar, eu e você criando junto com o universo. A coprodução de políticas públicas é mais ou menos esse papo de coach, mas para a política pública. É a organização privada atuando junto com o Estado em parceria para que um interesse público seja alcançado, para que um problema público seja resolvido, para que uma necessidade pública seja atendida. Tá bom? Então, essa é a abordagem multicêntrica e essa é a diferença simples entre as duas. Tá legal? Agora vamos resolver questões para a gente finalizar. Os nossos blocos eles estão organizados dessa forma. Teoria, questões e, por último, a gente volta aos objetivos de aprendizagem, tá? Objetivo de aprendizagem, teoria, questões e objetivos de aprendizagem. É uma métrica. Leonardo Sec define que uma política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público. Perfeito. Segundo o autor, são alguns exemplos de operacionalizações de políticas públicas. Na área de relações internacionais, princípio da reciprocidade diplomática na exigência de visto de turista para cidadãos norte-americanos entrarem no Brasil. Quando você toma essa decisão de adotar o princípio da reciprocidade, é uma decisão? É. É uma política pública para o turismo? Sim. Portanto, nessa área de relações internacionais, é exemplo de operacionalização de uma política pública essa decisão, tá? Quando você adota o princípio da reciprocidade. Na área da previdência social, legislação especial que permite que as mulheres possam se aposentar por idade 5 anos antes do que os homens.
Isso é uma forma de operacionalizar uma decisão política para que você tenha uma política pública que favoreça essa classe? Não é classe, esse gênero. Vamos ser corretos na nomenclatura. Sim. Tá? Por quê? Porque é um problema público. Essa desigualdade nos gêneros, essa discriminação de gênero que se tem na sociedade hoje, ela pode ter reflexos, e ela é um problema público. E esse problema público ele pode ser resolvido por meio de políticas públicas. E qual é a forma que ele está mostrando aqui para você, dizendo que se pode tentar, pelo menos, amenizar esse problema da disparidade de gênero? Com, por exemplo, a aposentadoria 5 anos antes das mulheres do que os homens, tá? Tratar os desiguais na medida das suas desigualdades, tá legal? E na área de economia, regime de câmbio flutuante definido pelo Banco Central, qual permite que a taxa cambial do país varie de acordo com a oferta e a demanda da moeda. É uma política pública econômica quando você adota a taxa de variação cambial? Sim. Câmbio flutuante? Sim. É uma política pública na área econômica. Tá legal? Uma forma de instrumentalizar. Certo. Estão certos? 1, 2 e 3. A instituição Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária internacional que leva cuidados de saúde a pessoas afetadas por graves crises humanitárias. É uma organização sem fins lucrativos criada lá em 1971, na França, por jovens médicos e jornalistas que atuaram como voluntários no fim dos anos 60 em Biafra, na Nigéria. Enquanto socorriam vítimas em meio a uma guerra civil brutal, os profissionais perceberam as limitações da ajuda humanitária internacional. Já começamos a nos interessar por aqui. Limitações da ajuda humanitária internacional. Quem? A galera que estava atendendo lá no Médicos Sem Fronteiras. Legal. A dificuldade de acesso ao local e os entraves burocráticos e políticos que faziam com que muitos se calassem, ainda que diante de situações gritantes. O Médicos Sem Fronteiras surgiu então como uma organização humanitária que associa a ajuda médica e sensibilização do público sobre o sofrimento de seus pacientes, dando visibilidade a realidades que não podem permanecer negligenciadas. Em 1999, o Médicos Sem Fronteiras recebeu o Prêmio Nobel da Paz, uma organização recebendo o Prêmio Nobel. Ótimo. Considerando o texto acima e os conhecimentos sobre políticas públicas, é correto afirmar que, ou seja, dentre as alternativas, eu preciso buscar aquela que está correta. Ótimo. Qual delas será? As atividades desenvolvidas e executadas pela Organização do Médicos Sem Fronteiras não são consideradas como uma política pública. Como não, jovem? Tá, Douglas, mas eu considero política pública na abordagem estadocêntrica. Ela não nasceu do Estado, então não é política pública. Jovem, ele falou da abordagem estadocêntrica aqui? Ele está falando da abordagem multicêntrica, ele falou de uma organização não governamental, de uma organização sem fins lucrativos, que está aqui para atuar em parceria com entes públicos, para conseguir resolver um problema público, que ele disse aqui. Portanto, são sim consideradas políticas públicas. Essa alternativa não está correta. Tá? Letra B. O desenvolvimento e a execução de políticas públicas são atividades exclusivas do governo local de cada país. Exclusivas do governo local, desenvolvimento e execução de políticas públicas? Lembre-se, aqui ele claramente está adotando uma abordagem multicêntrica, tá? Ele está levando em consideração que o Estado age em parceria com organizações privadas, organizações sem fins lucrativos, redes de políticas públicas, etc. Então, o desenvolvimento e a execução de políticas públicas são atividades exclusivas do governo local? Não, não são. Por quê? Porque eles agem em parceria. As atividades da área de saúde que não envolvam a participação do governo local não são consideradas como uma política pública. Ele está falando da abordagem multicêntrica, jovem. Aqui, ele está dando claramente uma abordagem estadocêntrica. Não tem nada a ver com isso. Uma organização sem fins lucrativos, como a Médicos Sem Fronteiras, também pode desenvolver e executar políticas públicas e está certo. Esse é o gabarito da nossa questão. E por último, o termo política pública é sempre vinculado a uma ação do governo local e não uma organização sem fins lucrativos. Não. Mais uma vez, ele está querendo te levar para a abordagem estadocêntrica e, na verdade, a abordagem, para muitos, que a gente vive hoje, é a multicêntrica. Tá bom? A não ser que ele fale para você sobre a diferença entre a abordagem estadocêntrica e multicêntrica, considere a multicêntrica. Por quê? Porque é o mais moderno. Hoje, a gente não tem condições de atuar somente com o Estado, com políticas públicas. Tá? Organizações privadas, organizações sem fins lucrativos, podem vir a atuar em parceria. Coprodução. Essa palavrinha é mágica. A Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, adora.
Leia a descrição a seguir. Esse princípio pressupõe a atuação interdepartamental e criação de fóruns horizontais de diálogo e tomada de decisão, em que conhecimentos, recursos e técnicas acumuladas em cada espaço institucional possam atuar em sinergia visando objetivos comuns e a constituição de uma agenda que perpasse por públicos como criança e adolescente, juventude, mulheres, pessoa idosa, pessoa com deficiência, população em situação de rua, povos indígenas ou por temas como igualdade racial e gênero. Assinale a opção que indica corretamente o princípio de gestão de governança nas políticas públicas que está descrito abaixo. Quando você fala sobre áreas diferentes, tá? Você está falando aqui sobre criança e adolescente, juventude, mulheres, pessoa idosa, pessoa com deficiência, população em situação de rua, povos indígenas ou atuação por temas como igualdade racial e de gênero. Eu estou adotando um conceito chamado transversalidade, tá? Eu estou sendo transversal na minha aplicação da política pública. Integração, Douglas, eu acho que é integração. Ele em momento nenhum falou especificamente sobre essas áreas atuarem integradas. Eu estou falando de alguma coisa que atravessa todas aquelas áreas. Por isso, transversalidade. Essa palavrinha é muito queridinha pelos examinadores de políticas públicas, em especial os da Fundação Getúlio Vargas. Mas eu quero que você guarde com carinho. Por quê? Porque outras bancas podem começar a adotar. Tá? Transversalidade é palavra importante. Douglas, também tem a tal da intersetorialidade. E olha ali a letra B, Douglas, você marcou errado. Não é intersetorialidade aqui, jovem, é setorialidade. Se ele falou setorialidade, ele está separando setores. Aqui ele falou de vários setores diferentes. O correto seria intersetorialidade. Aí sim poderia ter um recurso para essa questão. Mas o nosso gabarito é transversalidade das temáticas. Tá bom? A gente tem que completar com o que tiver por aqui. Conectividade, transversalidade, interdisciplinaridade, interdepartamentalização e multidisciplinaridade, tá? E a gente vai completar com o que a gente acabou de ver. Por quê? Porque o examinador, não sei o que acontece com esses examinadores, eles veem uma palavra e falam, nossa, eu gostei disso aqui, vou cobrar. Aí o outro examinador de outra banca fala, nossa, eu vi essa questão aqui daquela outra banca lá, eu vou cobrar também. A resposta, vamos ver. Alguma coisa é um conceito usado nas políticas públicas para se referir ao tratamento de algum tema de forma interdepartamental, ou seja, com a criação de fóruns horizontais de debate e tomada de decisão. A ideia vem originalmente de estudos sobre educação. Segundo autores da área, classificar o mundo em diferentes matérias escolares, história, geografia, biologia, física, etc., esconde as conexões que existem entre essas disciplinas, dentro de determinados temas. Para esses casos, é melhor que o estudo seja interdisciplinar. Legal. O que significa? É a conectividade? É a interdisciplinaridade? É a interdepartamentalização? É a multidisciplinaridade? Ou é o conceito em políticas públicas chamado transversalidade? É a transversalidade, meus jovens. Tá bom? Gabarito, letra B de bola. Eu já falei, cara. Guarda as palavrinhas com carinho. Essa daqui é uma. Beleza? Questão de número 5. As políticas públicas afetam todos os cidadãos, de todas as escolaridades, independentemente de sexo, raça, religião ou nível social. Com o aprofundamento da expansão da democracia, as responsabilidades do representante popular se diversificaram. Atualmente é comum dizer que a sua função é promover o bem-estar da sociedade. O bem-estar da sociedade está relacionado a ações bem desenvolvidas e a sua execução em áreas como saúde, educação, meio ambiente, habitação, lazer, transporte e segurança. Ou seja, deve-se contemplar a qualidade de vida como um todo. A partir dessa visão, tem-se que, para atingir resultados satisfatórios em diferentes áreas, os governos, federal, estadual e municipal, se utilizam das políticas públicas. Legal. Agora eu vou ter que julgar as afirmativas que foram feitas por aqui, tá? Entre verdadeiro e falso, para encontrar a combinação correta. Políticas públicas são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos, nacionais, estaduais ou municipais, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados que visam a assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade, ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. Ou seja, corresponde a direitos assegurados pela Constituição. E isso está certo, meus jovens. Ou é verdadeiro, né? Porque nosso gabarito pede verdadeiro ou falso. Um programa criado pelo responsável pelo poder municipal é da prefeitura, mas só pode ser considerado política pública se for sancionado por lei estadual.
só pode ser considerado política pública se for sancionado por lei. Imagina se todas as políticas públicas precisassem de sanção, de lei. Não ia funcionar, né? A gente já é uma república legiferante. Se a gente dependesse da atuação do Estado somente com as leis para implementação de programas, políticas, a gente estaria bem complicadinho. Portanto, ela não vai se tornar política pública somente quando for sancionada, tá? Ela já pode ser classificada como política pública mesmo antes disso. Essa afirmativa, portanto, é falsa. 3. O conceito de políticas públicas pode assumir dois sentidos diferentes. Sentido público, que encara a política pública como um processo de decisão em que naturalmente se pode ter conflito de interesses. Ótimo. E o outro sentido se dá do ponto de vista administrativo. As políticas públicas são um conjunto de projetos, programas e atividades realizados pelo governo. Certo. Do ponto de vista público, ela encara a política pública como um processo decisório. Agora, do ponto de vista administrativo, é um conjunto de ações, de projetos, programas e atividades que são realizados pelo governo. Tá certo? Uma política pública pode tanto ser parte de uma política de Estado, ou seja, é toda política que, independentemente do governo do governante, deve ser realizada porque é amparada pela Constituição, ou uma política de governo, que pode depender da alternância de poder. E é exatamente essa a diferenciação entre política de Estado e política de governo. Tá? A política de Estado não interessa quem está no governo, ela acontece e continua acontecendo. A política de governo tem a marca do governo. Tá? Por isso, essa diferenciação. Certo, a nossa afirmativa, o gabarito dessa questão é a letra D. E aí, só muda aqui porque é da MS Consultoria essa questão, tá bom? Questão de número 6, aí, um item do Sebrasp. Viabilidade financeira, melhores benefícios à sociedade e possíveis ferramentas alternativas são fatores que devem ser considerados na elaboração de uma política pública. Vê se faz sentido eu falar para você o seguinte: eu preciso saber se eu tenho dinheiro para executar uma política pública. É um fator que eu tenho que levar em consideração a grana disponível? Sim. E o que ele falou aqui? Viabilidade financeira. Melhores benefícios à sociedade. Eu preciso discutir quais são os benefícios dessa política pública específica para a sociedade, certo? Eu estou tentando um interesse público. Às vezes eu tenho uma tal de análise de custo-benefício, não sei se você já estudou isso. Pois é, eu tenho que estar de olho nos benefícios para a sociedade. É um elemento a se considerar? É um elemento a se considerar. E as possíveis ferramentas alternativas. Quais são as formas diferentes de implementar essa política pública? São elementos? São. Gabarito. Certo. São todos elementos que você vai levar em consideração para decidir sobre a política pública. As políticas públicas implicam na ação do governo sobre determinadas situações. O formato delas dependerá de cada sociedade em face das especificidades do processo político-social. No entanto, há componentes comuns a quaisquer políticas públicas. Analise as afirmativas identificando-as com V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas. Bom demais. Primeira delas, o caráter institucional, que se refere ao fato de a política ser elaborada. E aqui estão os componentes da política pública. Eu não sei se você se lembra disso. Quais são os 4 componentes? Você se lembra? Ah, meu Deus, eu não lembro. Olha nos itens aí que você vai lembrar. O caráter institucional. Quando eu falo de instituição, eu não estou falando somente do órgão e entidade. Você lembra disso? Eu estou falando de regras. Legal. Se refere ao fato de a política ser elaborada ou decidida por uma autoridade legalmente constituída no âmbito de sua competência, sendo coletivamente vinculante. Ótimo! Afirmativa, verdadeira. Segundo, o caráter decisório. Olha o elemento decisório aí, que se refere ao fato de a política pública se constituir como um conjunto sequência de decisões relativas à escolha de meios, de fins e ou meios. O examinador da FUMAR, que foi lá no livro do SEC, copiou e colou. Certo também. O caráter comportamental, que se refere às condicionalidades interpostas na etapa de formulação da política. O caráter comportamental, jovem, indica que existem preferências de fazer ou de não fazer. Não indica o que ele afirmou aqui, condicionalidades interpostas na etapa de formulação, tá? Por isso, essa afirmativa é falsa. E por último, o seu caráter causal, tá? O caráter causal se refere aos produtos das ações que têm efeitos no sistema político-social. Sim, eu estou atuando enquanto política pública, essa minha atuação pode vir a ter uma consequência. Verdadeiro. Gabarito. Portanto, VV, F e V. Letra D de dado. Questão de número 8. O processo de políticas públicas mostra-se como uma forma moderna de lidar com as incertezas decorrentes das rápidas mudanças do contexto social, político
e econômico, e das exigências das demandas da sociedade frente ao Estado. Compreendem-se as políticas públicas a partir da dinâmica do funcionamento do Estado, exceto como. Então ele deu pra gente aqui três alternativas certas e uma errada. Tem 3 conceitos de política pública e um que não é conceito de política pública. Vamos ver? Beleza. Qual dinâmica de funcionamento e tal. Decisões condicionadas pelo próprio fluxo e pelas reações e modificações que elas provocam no tecido social, bem como das visões e dos valores dos que influem na decisão. É ou não é característica de uma política pública ou da dinâmica do funcionamento de uma política pública? É. Por quê? Porque eu tenho que achar aquela que não é. Não seja rapidinho na leitura, jovem, não seja pego de surpresa, de calças curtas pelo examinador. Estratégias que apontam. Por quê? Porque o Bob tá lá, pô, isso aqui tá certão, isso aqui tá certo, vou marcar aqui, ó. Letra A, gabarito. Ele nem leu o exceto ali, ele nem entendeu o comando. Não seja o Bob. Tá legal? Estratégias que apontam para diversos fins almejados por diferentes grupos que participam do processo decisório da ordem estatal. Também é característica de uma dinâmica de política pública? Também. Um conjunto de ações estruturadas de modo sequencial, legalmente estabelecidas em conformidade com os procedimentos normativos. Legalmente estabelecidas em conformidade com procedimentos normativos. Jovens, deixa eu falar um negócio para vocês. Nem todo fluxo de política pública vai estar normatizado. As decisões, elas acontecem apesar de normativos. Tá? Então não tem legalmente constituído. Por isso, a alternativa C é aquela que não atende à dinâmica da política pública. Um fluxo de decisões públicas orientado a manter o equilíbrio social, introduzir desequilíbrios destinados a modificar uma determinada realidade. Isso aqui é certo, tá? Questão de número 9, para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui. É incorreto afirmar que uma política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público. Ué, é ou não é? Eu posso utilizar a política pública para enfrentar um problema público? Claro que eu posso, isso é certo. Ele quer o incorreto. E o Bob? O Bob já marcou a letra A e passou para a próxima e perdeu a questão. São consideradas políticas governamentais, políticas elaboradas e estabelecidas por atores governamentais. Sim, políticas governamentais são aquelas elaboradas por atores governamentais. Elaboradas, estabelecidas, implementadas por atores governamentais. Tá? O conceito de política pública é único e seguido por todos os autores do tema. Só eu apresentei um 6 para você. Só eu. E ó que eu nem sou autor. Só vim aqui como compilador. É único? Não. Gabarito da nossa questão. Por quê? Porque ele quer incorreta, gente. Belezinha? Tamo junto? É isso. Gabaritos das nossas questões, os nossos objetivos de aprendizagem. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre o conceito de política pública. A gente se encontra no próximo bloco para falar sobre atores